Poli é o radiologista, um dos melhores radiologistas que a gente tem aqui no Espírito Santo, não é da nossa região, não. Ele é o radiologista mais caprichoso que existe no mundo. Não conheço nenhum radiologista tão caprichoso que nem ele. E, além de tudo, ele é o cara que todo mundo que chega aprende com ele. E, além de ser um grande radiologista, um grande colega, ele tem o dom de ensinar a gente. Então, ele carece de qualquer apresentação. Vamos lá, Nicole? Bondade sua, Bruno. Então, é o seguinte, essa ideia de passar essa aula aqui, ela surgiu porque o Bruno, eu mandei essa aula em PDF para o Bruno, e essa aula eu sempre dou para os residentes lá da Santa Casa, logo que eles começam o curso o programa de residência, e também dei essa aula na Multivix recentemente. E eu mandei, então, o PDF dessa aula para o Bruno. O Bruno, não, você tem que dar essa aula lá para a gente, não sei o quê. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a radiografia de tórax, e aqui são os aspectos normais da radiografia de tórax. Então, nós não vamos falar de patologia, possivelmente terão as novas aulas aí do programa para a gente falar sobre patologia, padrão, mas hoje nós vamos falar sobre a radiografia de tórax normal. Dentro dessa apresentação, então, nós vamos falar primeiramente nas incidências, no posicionamento do paciente, a centralização do raio-x, rotação, enquadramento, regime de exposição, se a radiografia ficou boa ou não ficou, se ela ficou inspirada ou não. Durante toda essa apresentação, a gente vai passar por todos esses tópicos aí e mais alguns. As incidências que a gente pode fazer das radiografias de tórax é o frontal, que é o PA, na verdade, essa é a mais usada. O alô? Alguém está com o microfone aberto aí? Alô? Então, a melhor a incidência mais usada é a póstero anterior. É importante saber que é uma incidência em póstero anterior e não em AP, né? Tem a incidência lateral, que é o perfil. As oblíquas, que eram muito usadas antigamente para avaliar a área cardíaca, hoje é mais usada para avaliação de arcos costais. O decúbito lateral com raios horizontais, que é o Laurel. A apicolordótica e a expiração forçada. Nós vamos passar por cada uma dessas incidências. Lembrando um pouquinho de física, né, de ótica, o paciente, aqui é um filme de raio-x, aqui é a ampola de raio-x. O princípio da ótica, quanto mais perto você coloca o paciente do filme a ser impressionado, menor é a distorção da imagem. Então, o paciente, obrigatoriamente, ele tem que ficar colado no filme, onde vai ser impresso o filme, para evitar essas distorções. Quanto mais afastado do filme, maiores são as distorções das imagens por princípio de ótica. Então, lembrando do posicionamento adequado de se fazer uma radiografia de tórax, essa distância do tubo de raio-x até a impressão do filme, que é de mais ou menos 1,80 m, a posição é sempre essa, ou seja, em póstero anterior, né? Na maioria das outras radiografias de extremidade é em AP, né? Antero-posterior, mas no tórax é em póstero anterior. A posição ideal é essa posição que a gente está vendo aí, com a mão, os braços posicionados dessa forma, aí para a gente afastar as escápulas do campo a ser radiografado, tirar as escápulas, né? Então, isso aqui é uma radiografia considerada de ótimo padrão, e a gente vai falar sobre esses padrões durante a apresentação e o que a gente tem que buscar numa radiografia de tórax para ela ficar perfeita. Primeira coisa, a gente tem que tirar as escápulas do campo. A gente mostra aqui as escápulas fora do campo e é só pedir ao paciente que fique naquela posição que eu mostrei anteriormente. Quanto mais o caprichoso for o seu técnico, melhor ficarão as suas radiografias, né? O ideal é fazer a radiografia em AP com a distância de 1,80 m, mas nem sempre a gente consegue isso. Então, outras posições a gente pode adotar, como a antero-posterior, no paciente que não consegue ficar nessa posição, mas a gente lembra que sempre nessa posição, nessas outras posições que não o AP, pode haver uma distorção das imagens. Então, esse aqui é o mesmo paciente, ó, feito em radiografias uma feita na posição ideal e a outra na posição não muito ideal. Então, a gente vê que as estruturas sofrem uma certa deformação, né? Outro jeito de se fazer radiografia é paciente acamado, em UTI, a gente tem que fazer o que dá, né? Então, essas radiografias são sempre feitas na posição em
anteroposterior, é o filme aqui embaixo do paciente, a distância nem sempre é respeitada, mas o que nós vamos falar hoje, então, é de uma radiografia ideal, tá? O perfil, o paciente fica nessa posição, sempre o lado esquerdo encostado no filme, ou seja, o raio entra pela direita e sai pela esquerda, para evitar as distorções da imagem, principalmente porque o coração fica no lado esquerdo, para a gente evitar a ampliação da imagem cardíaca. Então, aqui é uma radiografia de tórax em perfil. Também nós vamos falar dos padrões a seguir. Essa aqui é uma incidência que a gente usa, pode lançar mão, que é a incidência em ápico lordótica. Para que serve isso, essa incidência? Essa incidência é o seguinte, ó, aqui é um paciente que fez uma radiografia na posição normal, havia uma suspeita de uma lesão no lobo superior do pulmão, mas a clavícula aqui, que se sobrepõe nessa região, dificulta a análise nessa topografia. Então, a gente coloca o paciente naquela posição ali, ó, e tira as clavículas do campo, e repare como que a gente vê bem melhor essa região do pulmão, que são os ápices, e olha essa lesão aqui, que a gente tinha dificuldade de ver nessa radiografia, a gente vê com clareza aqui uma lesão escavada, possivelmente uma tuberculose, né? Então, a gente pode lançar mão dessas incidências adicionais. A outra incidência que a gente pode lançar mão é a decúbito lateral com raios horizontais, que é para a gente ver se o paciente tem derrame. Às vezes a gente fica na dúvida se existe derrame ou não. Nessa posição, por ação da gravidade, então o líquido corre, né, e a gente constata realmente que o paciente tem um derrame pleural. Então, aqui é um paciente na posição em PA, a gente vê uma opacidade nessa base do pulmão direito aqui, possivelmente um derrame pleural. Eu tenho dúvida se isso é um derrame pleural ou não. A gente lança a mão do decúbito lateral com raios horizontais e a gente vê que é realmente derrame pleural, porque o líquido correu aqui no espaço pleural. Outra incidência que a gente pode lançar mãos é a expiração forçada. Para que a gente usa isso? A gente manda o paciente soltar todo o ar e radiografa. Então, veja bem, essa radiografia aqui feita em inspiração, radiografia normal, existe a suspeita de um pequeno pneumotórax nessa região aqui, ó, né? Eu tenho dúvida se existe pneumotórax ou não, aí eu posso lançar a mão dessa incidência, que é a expiração forçada, ó, é o mesmo paciente. Aqui a gente vê um pequeno pneumotórax, né? Pequeno, a hora que você pede o paciente para expirar profundamente, a gente vê que esse pneumotórax ele fica muito evidente. Então, é uma incidência que a gente pode lançar a mão quando a gente tem dúvida se existe ou não um pneumotórax. Esses aqui são os regimes de exposição, né? Quando aqui a radiografia está bem feita, bem penetrada, pouco penetrada, muito penetrada, essa incidência aqui do meio, ó, é uma incidência considerada padrão, onde você consegue ver os vasos pulmonares, você consegue ver a transparência atrás do coração, você consegue ver os diafragmas direitinho, consegue ver toda a vasculatura pulmonar. Nesse aqui, onde o regime de exposição é muito grande, né? Ele está muito penetrado, repara que você queima os pulmões, você não consegue ver vaso, você não consegue ver hilo pulmonar. Então, essa aqui é uma radiografia mal feita, né, com muita exposição. E essa aqui é pouca exposição. Você vê que atrás do coração aqui você não consegue ver direito. Só reforçando que isso aqui acontecia muito quando as radiografias não eram digitais ainda. Com o advento da radiografia digital, isso aí melhorou muito a nossa vida, né? Mas mesmo assim ainda continua havendo técnicas mal feitas e os regimes de exposições usados de forma errada. Como que eu sei se uma radiografia está centrada ou não? Se o paciente ficou no meio do filme, na posição ideal, a gente faz o seguinte: a gente pega as apófises espinhosas das vértebras, que são essas imagenzinhas aqui, ó, no meio da vértebra, né? Então, as clavículas, elas têm que ser equidistantes desses processos espinhosos. Aqui, ó, processos espinhosos da vértebra. Acho que eu falei transverso, mas é o processo espinhoso aqui da vértebra, que são esses risquinhos aqui, ó. Então, ó, essa clavícula esquerda, ela tem que estar na mesma distância da clavícula direita. E como que eu sei, eu esqueci de falar lá no início, toda a radiografia de tórax, ela tem que ser feita em inspiração profunda, máxima, que o paciente conseguir. E como que eu sei que uma radiografia ficou bem, que o paciente respirou bem ou não? É lógico que depende do biotipo, mas
de uma forma geral, o diafragma direito, ele tem que estar entre o 10º ao 11º arco costal, aproximadamente. Então, você conta os arcos costais, e aqui eu estou falando em relação aos arcos costais posteriores, então, uma boa radiografia, o diafragma tem que ficar entre o 10º e o 11º arco costal. Então, aqui a gente mostra uma radiografia que ela está bem centrada, né? Ela está bem, está com exposição boa, as escápulas estão fora do campo, ele inspirou profundamente, uma radiografia que a gente considera bem feita por todos esses aspectos mostrados aí. Na criança é um pouco diferente, a altura do diafragma, ela geralmente fica na altura do 8º arco costal posterior, não 11º arco costal como no adulto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pulmões e fissuras, e para a gente entender como analisar uma radiografia, a gente tem que saber dessa anatomia. Lembrando, então, que o pulmão direito ele tem 3 lobos, que é o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, e o pulmão esquerdo ele tem 2 lobos só, que é o lobo superior e o lobo inferior. Isso aqui é uma vista frontal de um pulmão, né? Aqui é uma vista posterior do pulmão. Repare que os pulmões, eles vão até os ápices, até as regiões superiores dos hemitórax, né? E sempre, ou quase sempre, o pulmão esquerdo é um pouco mais alto do que o pulmão direito. Ele chega um pouco mais acima do que o pulmão direito, tá? No pulmão direito, a gente tem a fissura oblíqua, né? Que é essa que vem de cima para baixo, e existe uma outra fissura, que é a fissura horizontal, né? Como o pulmão direito ele tem 3 lobos, então a fissura horizontal ela vai separar o lobo superior do lobo médio, e a fissura oblíqua ela vai separar o lobo superior do lobo inferior e o lobo médio do lobo inferior. Na radiografia em PA, em algumas situações, você consegue ver essa fissura projetada nessa região do hemitórax, porque o raio entrando daqui para cá, ele vai pegar lá de topo aqui, e às vezes você consegue ver essa fissura nessa projeção no pulmão direito. Já a fissura oblíqua, como o próprio nome diz, oblíqua, você não consegue ver ela na incidência em PA. Então, isso aqui são as projeções dos lobos na radiografia de tórax normal. Então, onde que o lobo superior se projeta na radiografia? É mais ou menos nessa posição, acima da fissura oblíqua, né? E no perfil é mais ou menos nessa região do pulmão que ele ocupa. O lobo médio, ele se projeta na incidência em perfil, mais ou menos nessa região, e no perfil, né? Mais ou menos nessa região, e no PA nessa região. Então, uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça é o seguinte, que quem mantém contato com o coração no pulmão direito é o lobo médio. Então, é ele que está em contato com o coração. Já o lobo inferior, ele ocupa toda essa projeção aqui, ó, na incidência em perfil, e na incidência em PA ele vai até lá em cima, tá? E o que está em contato com o diafragma é o lobo superior, o lobo inferior. Então, ó, lembrando, quem está em contato com o coração é o lobo médio, quem está em contato com o diafragma é o lobo inferior. E se você somar todos os lobos aí, na incidência em PA, vai haver uma sobreposição desses lobos, né? No perfil, você tem mais ou menos a topografia dele mais ou menos dividida, mas no PA vai haver uma sobreposição. Portanto, se você tem uma imagem que se projeta nessa região, no pulmão, você não pode falar, não é porque ela está na parte superior do pulmão que você pode dizer que ela está no lobo inferior ou no lobo superior. Porque ó, ela estando aqui, ela estando nessa projeção, ela pode estar tanto no lobo inferior, como ela pode estar no lobo superior. Então, na incidência em PA, quando você vê uma opacidade nessa região, você obrigatoriamente tem que ter o perfil para topografar a lesão em relação ao lobo superior ou lobo inferior.
Existe, outra coisa que a gente tem que lembrar é que embaixo dos diafragmas ainda existe pulmão, porque o pulmão, ó, essa parte do pulmão aqui, ó, ele se projeta lá atrás. Então, é uma área de difícil análise na radiografia de tórax, que a gente tem que ter muita atenção na análise dessas regiões, dessa região. E lembrar que na região supraclavicular também é uma área de difícil avaliação pela sobreposição de imagem. Então, ó, aqui a gente tem uma opacidade, que eu digo para vocês que está no lobo, que está no pulmão direito. Se você conhecendo a anatomia que eu mostrei para vocês, sabendo que o pulmão direito ele tem o lobo superior, tem o lobo médio e tem o lobo inferior, obrigatoriamente você sabe que essa opacidade, pela própria anatomia, ela está no lobo médio. Não pode estar em outro lugar se você conhecer a anatomia dos lobos pulmonares. Mudando para o pulmão esquerdo só tem 2 lobos, então ele só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, né, que ela se dirige de cima para baixo, e lembrar que ela é mais alta, que o lobo superior, o lobo inferior, ele se projeta mais alto do que o pulmão direito. Então tem a fissura maior, né, ou a fissura oblíqua, e a fissura oblíqua, ela separa então o lobo superior do lobo inferior. A projeção do lobo superior do pulmão, ele ocupa toda essa região na radiografia de tórax. Então, você vê que lesões aqui na base pulmonar, ela pode estar no lobo superior e não no lobo inferior. Já o lobo inferior do pulmão, ele se projeta nessa região da radiografia em PA. E no perfil nessa região aqui. Então, repare que se você tiver lesão aqui também, você não tem como se dizer se é do lobo superior. A gente fazendo a sobreposição dos lobos, você viu aqui da radiografia, na incidência em PA, há uma sobreposição de lobo superior e lobo inferior. Da mesma forma, se você tiver uma lesão nessa topografia na radiografia de tórax, ela pode estar tanto no lobo superior quanto no lobo inferior, né? Então, conhecendo a anatomia dos lobos, fica mais fácil de analisar. Lembrar que essa região do pulmão, que é a região retrocardíaca, que é outra região de difícil análise que pode ocultar algumas lesões. Só lembrando uma coisa aqui, que eu esqueci de falar, lá do lado direito, quem mantinha contato com o coração era o lobo médio. Aqui não. Aqui quem vai manter contato com a borda cardíaca aqui é o lobo superior. Mas quem vai manter contato com o diafragma é o lobo inferior. Tá? Por que eu digo isso? Porque se você pega uma pneumonia, aqui a gente vê um paciente com pneumonia, você vê você vê direitinho o contorno do diafragma aqui, mas você não consegue ver direito o contorno do coração. Por quê? Porque a pneumonia, ela tem a mesma densidade do coração, então ela borra o contorno do coração. A isso a gente chama sinal da silhueta. Foi Felson que descreveu isso. Felson é um radiologista americano considerado o papa da radiografia de tórax. Esse sinal da silhueta é quando a pneumonia, que tem a mesma densidade do coração, borra o contorno cardíaco. Então, se eu sei que quem mantém contato com o coração é o lobo superior, mais especificamente o segmento lingular do lobo superior, então, obrigatoriamente, olhando essa radiografia de PA, eu já sei que essa pneumonia está no lobo superior e não no lobo inferior. Por quê? Porque quem mantém contato com o diafragma é o lobo inferior. Olha como é que você vê direitinho o contorno do diafragma. Então, vamos confirmar lá no perfil. Realmente, a pneumonia, essa opacidade toda aqui, ela estava no lobo superior. Porque ela apagou o contorno cardíaco, porque quem mantém contato com o contorno cardíaco é o lobo superior do pulmão esquerdo. Ao contrário dessa aqui, uma pneumonia escavada, aqui tem uma escavação, não vem ao caso, mas aqui você vê o contorno direitinho do coração, mas não consegue ver o contorno do diafragma. Então, essa pneumonia, obrigatoriamente, ela tem que estar no lobo inferior. Tá? Então, eu bato o olho nessa radiografia aqui, eu tenho a certeza que ela está no lobo inferior. Olha como você vê o contorno cardíaco direitinho, porque o pulmão que está em contato com o coração, ele não tem nada. Agora, aquele que está em contato com o diafragma, ele borra o contorno diafragmático. Isso é chamado sinal da silhueta ou sinal de Felson. Então, a gente faz a radiografia em perfil, a gente vê realmente que aquela opacidade estava no lobo inferior.
tá? E o lobo inferior, ó, igual eu falei para vocês, ó, é ele que está em contato com o diafragma. Agora nós falamos sobre os lobos, nós vamos falar sobre a traqueia e vias aéreas centrais. Então, ó, obrigatoriamente, em toda a radiografia do tórax, a gente vai conseguir ver, no mínimo, a traqueia e o broncofonte direito e o broncofonte esquerdo, né? Então, ele se projeta como uma estrutura... Ó, eu vou avisar para vocês que está 2-0 para o Vasco. Com uma estrutura no meio aqui, né? Topografia normal da traqueia, com o broncofonte direito e o broncofonte esquerdo. Então, aqui a gente vê, ó, a traqueia, né? E a gente vê o broncofonte direito aqui e o broncofonte esquerdo aqui. Lembrando um pouco de anatomia, aquela mesma projeção que eu mostrei para vocês, a traqueia se projetando aqui, ó. Lembra que o broncofonte direito ele é bem mais curto que o broncofonte esquerdo, e o broncofonte direito ele tem um trajeto mais vertical do que o broncofonte esquerdo. Por isso que esses pacientes que fazem aspiração, eles fazem mais para o pulmão direito, por questão de gravidade, porque esse broncofonte direito aqui, ele é mais oblíquo e esse aqui é mais horizontal. Então, tudo isso aqui dá para ver na radiografia de tórax. Então, você vê o broncofonte esquerdo, broncofonte esquerdo, broncofonte direito. A gente, às vezes, dá para ver o bronco do lobo superior e o bronco intermédio. Mas assim, para quem está começando agora, vendo a traqueia e o broncofonte direito e o broncofonte esquerdo, tá bom demais. Então, isso aqui é para mostrar, então, a traqueia, né? Aquilo tudo que eu falei, o broncofonte esquerdo aqui, o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo, né? E aqui uma projeção da tomografia que fica mais fácil da gente ver e reafirma tudo aquilo que eu falei para vocês. A traqueia, o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo. Aproveitando para falar, então, de uma linha que chama linha paratraqueal direita, que é uma linha fininha, que fica do lado da traqueia, do lado direito da traqueia, né, que é a linha paratraqueal, que é os tecidos moles que ficam ao lado da traqueia aqui. Então, forma uma linhazinha que chama linha paratraqueal direita. Ela é muito importante, depois a gente vai ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, a gente vê a traqueia, a linha paratraqueal direita, o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo aqui. Aqui, ó, se vocês observarem, olha a linha paratraqueal, como é que está largada aqui, ó. Ó, aqui mostrando nessa linhazinha aqui, ó. A gente vai lá na tomografia, esse paciente tinha uma sarcoidose, estava cheio de adenomegalia na região paratraqueal. Então, ó, aqui a traqueia, que é a região paratraqueal, estava ocupada por adenomegalia, e a gente vê o alargamento da linha paratraqueal direita aqui. Agora o contorno cardiomediastinal, né? Lembrando que o contorno esse contorno aqui, isso é de anatomia, quem dá esse contorno do coração é o átrio direito. Então, aqui, ó, esse contorno até aqui é da veia cava superior, né? Aí sobe a linha paratraqueal que eu mostrei para vocês, e esse contorno aqui é dado pelo átrio direito. Então, o átrio direito, ele forma o contorno do coração direito, na radiografia direita, né? Então, aqui, ó, o contorno mostrando que esse contorno é o átrio direito, aqui mostrando um átrio direito muito aumentado por uma embolia pulmonar crônica. Então, a gente analisando essa radiografia, que a gente já sabe que esse contorno, sendo do átrio direito, ele tem um aumento do átrio direito. Aqui mostrando a mesma coisa que eu falei na tomografia. O ventrículo direito, ele se projeta mais ou menos nessa topografia na radiografia, ele não forma contorno na radiografia de tórax. Então, o ventrículo direito, ele fica escondido. A gente não vê o ventrículo direito, a projeção do ventrículo direito, porque ele não forma contorno. Esse contorno aqui de cima, esse contorninho aqui, ó, ele é dado pela artéria pulmonar principal, esquerda, né? A artéria pulmonar principal esquerda, ela forma esse contornozinho aqui. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês, através da tomografia, que realmente o que forma esse contornozinho aqui é a artéria pulmonar esquerda. Lembrando que aqui, então, a gente vê o contorno formado pela artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar direita não forma contorno, né? A artéria pulmonar esquerda, sim. Por quê? Porque a artéria pulmonar esquerda,
ela cavalga o broncofonte, ou seja, ela passa por cima do broncofonte esquerdo, e ela forma esse contorno aqui, certo? Então, por ela passar por cima do broncofonte para depois sair no hilo, ela forma o contornozinho aqui nessa região da radiografia do tórax. O átrio esquerdo, a maioria do átrio esquerdo não forma contorno, porque ele fica escondido, mas existe o apêndice atrial esquerdo, que forma esse contorninho aqui, ó, do coração, é dado pelo apêndice atrial esquerdo. Aqui mostrando da mesma forma na tomografia, ó, o átrio esquerdo, o apêndice do átrio esquerdo, formando esse contorninho aqui. Aqui, ó, então a gente vê, ó, um paciente normal, né? Essa região aqui, voltando a falar para vocês, o que forma o contorno dessa região é o apêndice atrial esquerdo. Aqui é um paciente com uma hipertensão arterial pulmonar, onde a gente vê que esse contorninho aqui está abaulado. Por quê? Porque o apêndice atrial esquerdo cresceu aqui. O ventrículo esquerdo, ele forma o resto do contorno cardíaco aqui, ó, tá? Então, ele forma o contorno cardíaco. Em pacientes com a idade um pouquinho mais avançada, quem forma esse contorno do lado de cá, ao invés de ser a veia cava inferior, como eu mostrei para vocês, dependendo do biotipo do paciente também, é a aorta ascendente, que forma esse contorninho aqui do lado direito da radiografia do tórax. Aqui é uma tomografia mostrando esse mesmo aspecto aqui. E esse contorno, daqui, ó, aqui para cima a gente vê uma bolinha aqui, que é o arco aórtico, e o contorno, a partir do arco aórtico, é a artéria subclave esquerda. Então, esse contorninho aqui é do arco aórtico, e para cima do arco aórtico, quem forma o contorno aqui do mediastino é a artéria subclave esquerda. E existe uma entrança aqui, ó, entre a artéria, a aorta e a artéria pulmonar, que eu já mostrei para vocês, que chama aorta, janela aortopulmonar. Então, esse biquinho que forma aqui, ó, entre o arco aórtico e a artéria pulmonar principal, a gente chama de janela aortopulmonar. Existe um outro contorno que a gente vê aqui atrás, ó, aqui a gente vê, então, igual eu mostrei para vocês, o arco aórtico, e aqui desce uma linha aqui, ó, que ela geralmente acompanha a coluna aqui, ó. Ela desce aqui. O que é essa linha que desce aqui? É a aorta descendente. Então, a gente vê aqui na tomografia a aorta descendente, esse contorno aqui, ó, atrás do coração, quem forma esse contorno é a aorta descendente. Então, aqui é uma radiografia ilustrando tudo aquilo que eu falei para vocês, a gente vai fazer um breve retrospecto aqui. Então, aqui, ó, a veia cava superior, aqui a aorta ascendente, aqui o átrio direito, aqui o arco aórtico, aqui a artéria subclave esquerda, aqui a janela aortopulmonar, aqui então a artéria pulmonar principal, o apêndice atrial e o ventrículo esquerdo, tá? Então esses são os contornos cardiomediastinal e o que determina assim, a única câmara cardíaca que você não vê na incidência em PA, nada dela é o ventrículo direito. Ele fica totalmente oculto e não forma contorno cardíaco. Existe uma opacidadezinha que a gente vê aqui, ó. Aqui a gente vê o broncofonte, ou a traqueia, o broncofonte esquerdo. Então, nesse ângulo tráqueo-bronco aqui, acima aqui, a gente pode ver uma bolinha que é a veia asgus entrando na veia cava superior. Então, tem uma bolinha em cima dessa bifurcação aqui, a hora que a traqueia bifurca aqui para o bronco, a gente pode ver uma opacidadezinha aqui, ó. E aqui, ó, é porque a veia asgus, ela sobe aqui e deságua na veia cava superior. Então, a hora que ela deságua na veia cava superior, a gente pega ela de frente e pode ver uma bolinha nessa região aqui. É super importante essa bolinha aí para insuficiência cardíaca, essas coisas todas. Existe uma outra linha que a gente pode ou não ver, que é essa linha que passa aqui, ó, ela tem um trajeto oblíquo de cima para baixo, fica em cima da coluna, que a gente chama de recesso ásigo-esofágico. A gente vê frequentemente essa linha aqui. Não são em todos os pacientes que a gente vê, mas a gente pode ver e a gente tem que saber que isso é normal. É a linha do recesso ásigo-esofágico, que é o quê? É um recesso, como o próprio nome diz, onde o pulmão entra aqui, ó, fica entre a veia asgus e o esôfago. Então, esse recesso aqui onde o pulmão entra chama recesso ásigo-esofágico, e aquela linha que a gente vê ali, ó,
é a linha do recesso ásido-esofágico. E alguns pacientes meio gordinho, mais gordinho, a gente pode ver, ó, aqui a gente vai não confundir, aqui a gente vê, ó, a aorta descendente, mas a gente pode ver uma linha que acompanha a coluna também aqui, que chama linha paraespinhal, né, de um lado e do outro, principalmente em paciente mais obeso, mais fortezinho, né? A gente pode ver essa linha, que é a linha paraespinhal, de um lado e do outro, tá? Aqui a gente, só a representação gráfica dessa linha. E aqui a tomografia mostrando também. Nem sempre a gente vai ver essa linha. Se o paciente for magrelo, a gente não vai ver. Lembrar que os diafragmas, a gente vê perfeitamente as cúpulas diafragmáticas de um lado e de outro, né? Aqui a cúpula diafragmática direita e a cúpula diafragmática esquerda. E, aproveitando esses biquinhos que se formam aqui nas laterais dos pulmões, a gente chama de seio costofrênico direito, costofrênico esquerdo. E esses biquinhos que formam no aspecto medial aqui, ó, aqui vem um contorno cardíaco, né, que é o átrio direito, aqui vem o diafragma e esse buraquinho que a gente chama de ângulo cardiofrênico direito e o ângulo cardiofrênico esquerdo, certo? E aqui, só para a gente recordar, ó, o contorno do lado direito é o átrio direito, o contorno do lado esquerdo é o ventrículo esquerdo, aqui o apêndice atrial, aqui a artéria pulmonar, né, o tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar, aqui a aorta, aqui a veia cava superior. Só um resumo rapidinho aí. E aqui são as projeções das câmaras cardíacas, como eu já disse para vocês, tá? O átrio esquerdo, ele só forma aquele contorninho, o átrio direito forma todo o contorno do coração direito, à direita, o ventrículo esquerdo forma o contorno esquerdo, e o ventrículo direito não forma contorno nenhum, ele fica totalmente escondido na radiografia em PA. E aqui é só um resumo de tudo isso aí que eu falei, é mais para os estudantes depois pegarem essa radiografia aí e recordarem isso aí. O arco aórtico, né? O tronco da artéria pulmonar, o apêndice atrial e todos aqueles contornos. Aqui a gente vê bem direitinho a linha do recesso ásido-esofágico, a aorta descendente aqui, direitinho, tudo aquilo que eu falei. Aqui a gente vê a traqueia, o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo. Aqui a gente vê perfeitamente. Ok? Lembrando que o diafragma esquerdo, na grande maioria dos pacientes, ele é mais baixo que o diafragma direito. Por quê? Porque o coração fica em cima do diafragma direito, ele pesa sobre o diafragma, então ele é um pouquinho mais baixo que o diafragma direito, isso é o aspecto normal. São todos os pacientes que são assim? Não. 9% da população pode ter o diafragma esquerdo um pouco mais alto do que o diafragma direito. Lembrar que o hilo pulmonar direito, ele é mais alto que o hilo pulmonar esquerdo. Por quê? Por aquele aspecto que eu já falei para vocês, que a artéria pulmonar esquerda, ela passa por cima do broncofonte. Então, o hilo pulmonar esquerdo, ele vai ser sempre mais alto do que o hilo pulmonar direito. Aqui é para mostrar a mesma coisa. A gente vê, então, o hilo pulmonar aqui, ó, que ele é mais baixo que o hilo pulmonar esquerdo. Tá? E aqui a gente tem as artérias interlobares descendentes de um lado e de outro. A gente vê, assim, em todas as radiografias, uma estrutura aqui, ó, que desce de um lado e desce de outro aqui. Aqui o hilo, né, e descendo dos hilos de um lado e de outro, a gente vê esses tubos aqui, ó, parecem uns dedinhos aqui, igual essa ilustração mostra aqui. Isso aqui são as artérias interlobares descendentes. Então, são as artérias que descem aqui. É completamente normal você ver essas estruturas tubulares que partem dos hilos pulmonares. Novamente, veja como o hilo pulmonar esquerdo é um pouco mais alto que o hilo pulmonar direito. E aqui é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, que são as áreas críticas de análise de uma radiografia de tórax. São aquelas áreas que você tem que ter super atenção para análise, porque é aqui que você vai esconder lesão. Por quê? Porque existe sobreposição de imagem. Então, por exemplo, nos ápices pulmonares, existe a sobreposição do primeiro arco costal, da clavícula, de um lado e do outro. Então, essa região aqui pode esconder lesão. Assim como nos hilos pulmonares. Por quê? Existe uma sobreposição de vasos aqui no hilo, é uma área de difícil análise também. Atrás do coração é outra área de difícil análise,
Ou seja, a gente tem que ficar muito atento e lembrar aquilo que eu falei lá no início da aula. Ó, atrás, o pulmão não acaba aqui, tem pulmão lá atrás ainda. Então, essas regiões, de um lado e de outro, aqui é a bolha gástrica, né? A gente tem que ter muita atenção com essas regiões. Então, repare isso aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, foi um médico lá dos Estados Unidos, essa radiografia de um processo lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, o cara tomou um processo milionário por causa dessa radiografia aqui, ó. Esse paciente fez a radiografia, foi dado com um laudo normal, mas se vocês observarem, aqui atrás, abaixo do diafragma, existe uma área mais branca aqui, ó. Aí, a hora que você faz a tomografia, olha o tamanho do tumor desse paciente. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas regiões. O perfil, lógico, queria ajudar, mas a gente tem radiografia, a maioria dos pacientes, maioria não, mas tem uma boa parcela dos pacientes que não fazem perfil, e a gente pode comer lesão nessa região aqui, tá? Assim como nos hilos, igual eu mostrei para vocês, e nos lobos superior e atrás do coração. Então, olha aquilo que eu já mostrei lá no início, essa região aqui, como que é difícil de análise. A hora que você faz aquela incidência em arco lordótica, você clareia essa região e vê lesão muito mais fácil nessa região aí. Então, muito cuidado com essas regiões assinaladas aí nessa radiografia do tórax. Aqui, ó, outra coisa que a gente, assim, já vieram me perguntar muitas vezes é sobre essa opacidade que frequentemente a gente vê nessa região aqui. Isso nada mais é do que o primeiro arco costal, a cartilagem dele aqui, ó, a articulação costo-condral da primeira costela. Então, ela forma, geralmente, essa opacidade aqui, ó, pode formar de um lado e de outro, tá? Então, não confunda essa imagem aqui com lesão. A gente vê muito frequentemente essa opacidade aqui, que é a articulação costo-condral do primeiro arco costal. Outra região de difícil análise, igual eu falei para vocês, é a região retocardíaca. A região retocardíaca, ela não pode ser branca igual aqui. Então, existe um infiltrado nessa região retocardíaca aqui, que é uma pneumonia. A gente vai usar uma ou duas incidências, né? É só o PA ou só o perfil? Sempre que possível, usar sempre a incidência, as duas incidências para evitar isso aqui, né? Então, repare que essa radiografia em PA aqui, você acha que esse cabelo aqui é desse jogador, que na verdade é o William, que está lá atrás dele, numa incidência em perfil, né? Você vê o William e a diferenciação dos dois aqui muito claramente. E assim funciona também para radiografias. Sempre que possível, usar incidência em PA e incidência em perfil, para não haver muita confusão. Então, na incidência em perfil, nós falamos então da radiografia do tórax em PA, agora nós vamos falar da radiografia do tórax em perfil. No perfil, nós temos que estudar as estruturas vasculares, a árvore traqueobrônquia e os espaços claros, que eu vou falar um a um para vocês, o retroesternal, retotraqueal e o retocardíaco. Então, nas estruturas vasculares, o que a gente tem que ver de estrutura vascular na radiografia do tórax? Então, ó, o arco aórtico, ele é muito bem visto aqui, ó, né? A gente vai estudar a artéria pulmonar esquerda, o hilo pulmonar direito e a janela aortopulmonar. Então, ó, numa radiografia de perfil, nós vamos falar todas as estruturas. Então, primeiro nós vamos falar das estruturas vasculares. Então, a primeira delas é o arco aórtico. A gente vê o arco aórtico tranquilo numa incidência em perfil, que é esse tubo que a gente vê aqui, ó. Aqui uma tomografia mostrando que isso que a gente vê aqui, ó, é a aorta ascendente e o arco aórtico, formando essa opacidade aqui, tá? Outra coisa que a gente tem que ver no perfil, e que muitas vezes vem me perguntar se existe alguma coisa, é uma bola branca que existe nessa região aqui. Então, o que é essa bola branca aqui? Isso aqui é o hilo pulmonar direito, tá? São as estruturas que formam o hilo pulmonar direito. Aí tem a somação de imagens da artéria pulmonar principal, artéria pulmonar direita, os ramos lobares, a veia do lobo superior. Então, ela forma essa bolota branca nessa região aqui, assinalada aqui com asterisco, e essa bolota aqui, ela representa o hilo pulmonar direito, né? Aqui é uma tomografia mostrando, então, que é uma somação de vários vasos nessa região. Então, forma aquela opacidade no perfil. Então, forma essa opacidade aqui, ó. Aqui a gente vê a traqueia, aí a traqueia termina no bronco do lobo superior, a gente vê uma bola preta aqui,
e depois tem o bronco-fonte esquerdo, que é essa outra bolinha preta aqui, que depois nós vamos falar. Essa opacidade aqui, ó, a gente vai chamar ela de hilo pulmonar direito. Isso aqui não confunda com tumor ou qualquer outra coisa parecida. Então, aqui, ó, a gente vê, ó, uma incidência em perfil, aquilo que eu falei, a gente vê o arco aórtico direitinho, a gente vê essa opacidade aqui na frente, que é o hilo pulmonar direito, e aqui, ó, existe uma opacidade que forma tipo uma aorta pequenininha aqui, ó, por cima, assim, ó, que é o hilo pulmonar esquerdo. Então, o hilo pulmonar direito fica aqui na frente, e essa opacidade em forma de vírgula aqui é o hilo pulmonar esquerdo. Você repare aqui, ó, que aquilo que eu falei para vocês, ó, é a artéria pulmonar esquerda passando por cima do bronco-fonte. Essa bolinha preta aqui que você vê, ó, é o bronco-fonte esquerdo pego de topo. Então, forma essa bolinha preta aqui. Então, e essa vírgulazinha aqui em cima dessa bolinha preta é o hilo pulmonar direito. Então, aqui é uma representação gráfica da mesma coisa. Ó, o hilo pulmonar direito e o hilo pulmonar esquerdo passa por cima do bronco-fonte. Então, aqui a gente vê o bronco-fonte esquerdo e o hilo pulmonar esquerdo aqui. Então, não confunda essas opacidades do perfil com patologia. Você tem que saber que existe. Então, aqui o hilo pulmonar direito e o hilo pulmonar esquerdo na projeção em perfil. Repare que a traqueia termina aqui, ó, e começa essas opacidades. Lembrando novamente, ó, o hilo pulmonar direito ele é mais baixo que o hilo pulmonar esquerdo, tanto do perfil quanto no PA. Aqui o hilo pulmonar direito e o hilo pulmonar esquerdo. Eu vou voltar aqui, que aqui está melhor. Entre a aorta, né, aqui a gente vê a aorta, a margem inferior da aorta, e o hilo pulmonar esquerdo, ou seja, a artéria pulmonar esquerda, existe esse espaçozinho aqui, ó, que a gente já viu ele na incidência em PA, que chama janela aortopulmonar, que é o espaço entre a borda inferior da aorta e a borda superior da artéria pulmonar esquerda. A gente vive falando dessa tal da janela aortopulmonar. Por que a gente fala muito nela? Porque é uma região muito importante, porque ali, ó, ela tem os linfonodos, tem um nervo laringeu recorrente, o nervo vago, passa nessa região aqui, ela tem gordura, ela tem remanescente do ducto arterial, ela passa a artéria brônquica aqui, então tem estruturas nobres que passam nessa região aqui. Na prática clínica diária, se um paciente chega com otorrino, com rouquidão, a primeira coisa que ele faz é pedir uma radiografia de tórax. Para quê? Justamente para analisar essa região aqui, que é a janela aortopulmonar. Porque o nervo laringeu recorrente, ele vai lá embaixo e volta para as cordas vocais. Então, se você tiver um tumor nessa região aqui, a primeira coisa que você vai ter é uma paralisia de corda vocal. E por quê? Porque um tumor nessa região compromete o componente dessa região, um dos componentes dessa região, que é o nervo laringeu recorrente. Então, aqui, ó, mostrando onde que fica essa janela aortopulmonar, na incidência em PA, aqui a tomografia mostrando essa região, a tal da janela aortopulmonar. E aqui a gente vê, então, ó, que a janela aortopulmonar, ela foi ocupada por uma opacidade, tanto do lado de cá também, um alargamento da linha paratraqueal direita, e uma ocupação da janela aortopulmonar. Aí você faz a tomografia, esse paciente tinha um linfoma que os gânglios ocupavam essa região da janela aortopulmonar. E esse paciente tinha como sintoma clínico a rouquidão. Então, nós falamos então das estruturas vasculares, agora nós vamos falar da árvore traqueobrônquica. Como que eu vejo a árvore traqueobrônquica? Eu até já falei para vocês do que a gente já ia falar. Então, a gente vai ver a traqueia ela forma um tubo que passa nessa região aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vê bem a traqueia aqui, ó, e a gente, na maioria das vezes, vê essa bola preta aqui, ó, que é onde termina a traqueia, né? Na verdade, isso aqui, ó, é o bronco, já falei para vocês, é o bronco-fonte esquerdo, então, visto de topo, né? Então, ó, na incidência em perfil, a gente vê a traqueia, e o que a gente tem que ver das vias aéreas do perfil é a traqueia, e atrás da traqueia, a gente tem a linha traqueal posterior, que é uma linha fininha aqui, ó. Aqui a gente vê a traqueia, que é esse tubo preto aqui, ó. E essa linha paratraqueal, ela tem que ser fininha, por quê? Porque é só a parede da traqueia que tem aí, né? Então, essa linha traqueal posterior também é uma linha importante de ser estudada. Aqui a gente vê, ó, com perfeição a traqueia, né, ó, esse tubo preto aqui,
e atrás aqui, ó, a gente vê que ela está um pouquinho alargada aqui, né? E a hora que a gente faz a tomografia, a gente vê que esse paciente tinha um mega esôfago e que espessou essa linha paratraqueal posterior. A gente pode ver, e eu já mostrei para vocês, duas estruturas, duas bolinhas pretas em relação com a traqueia. Então, a traqueia desce aqui, ó, a primeira bolinha preta que você vê aqui, ó, é o bronco do lobo superior pego de topo, e a segunda, e sempre mais baixa que essa daqui, é o bronco fonte esquerda, tá? É sempre que eu vou ver isso? Não, esse aqui, por exemplo, você só vê 50% das vezes, né, dos raios-x. Esse aqui a gente vê mais frequentemente do que esse aqui. Então, aqui, é só para mostrar aquela figura que eu já falei para vocês, a gente vê a traqueia, ela termina numa bolinha preta aqui, que é o bronco do lobo superior, depois tem outra bolinha preta aqui, que é o bronco fonte esquerda, na frente o hilo pulmonar direito, e passando sobre o bronco fonte esquerdo, o hilo pulmonar esquerdo. Aqui, ó, por que a gente vê essa bola preta? Porque eu fazendo uma radiografia de perfil, eu pego esse bronco fonte aqui de topo aqui, ó, de frente. Então, ele forma essa bolinha preta aí na incidência em perfil. Só para recordar, né? Hilo pulmonar direito, hilo pulmonar esquerdo, a bola preta que mais frequentemente vê e fica abaixo da artéria pulmonar esquerda é o bronco do lobo superior, é o bronco fonte esquerdo, ok? É aqui projetado. E agora, para terminar, a gente vai falar dos espaços claros. O que são os espaços claros? Existem 3 espaços claros, que é o retroesternal, o retrotraqueal e o retrocardíaco. Eles chamam de espaço claro, na verdade eles são pretos, né? Por quê? Porque aqui, ó, tem menos sobreposição de estruturas, então ele fica sempre dessa forma aqui, ó, mais pretinho aqui, mais pretinho atrás da traqueia e mais pretinho atrás do coração. Então, são os espaços que a gente chama de espaços claros, retroesternal, retrotraqueal e retrocardíaco. Vamos falar primeiro do espaço retroesternal. Então, aqui o retroesternal, o limite dele aqui, ó, é o externo, aqui a saída do ventrículo, né, o arco aórtico, e o posterior aqui é a aorta ascendente, né? Então, esse espaço aqui na tomografia, ó, você vê que tem poucas estruturas que se sobrepõem aqui, são só pulmão. Por isso que ele fica mais preto, e ele tem que ser mais preto mesmo na radiografia de perfil. Repara aqui que você vê aquela bolinha preta que eu falei para vocês, ó, que é o bronco fonte esquerdo, a traqueia, né, só recordando. Então, ó, esse espaço claro retroesternal, ele fica assim, ó, sempre igual eu falei para vocês aqui, ó, pretinho, tá? O que pode ocupar essa região? Timoma, linfoma, teratoma, infecção do externo, um hematoma dessa região. Então, esse é o chamado espaço claro retroesternal. Agora nós vamos passar... esse aqui era um paciente, ó, cadê o espaço claro retroesternal dele, ó? O normal era você ver ele aqui assim, ó, pretinho. A gente vê essa radiografia aqui, ó, cadê ele? Ó, todo ocupado. Então, tem alguma coisa aqui, do mediastino anterior. A hora que você faz a radiografia em PA, você vê que tem um alagamento mediastinal, e essa região do espaço claro aqui, ela foi toda ocupada. Então, ele sempre tem que ser mais pretinho, essa região aqui, daquele aspecto que eu mostrei para vocês. Agora é o espaço claro retrotraqueal, ou seja, é uma região mais pretinha que fica atrás da traqueia. Os limites anteriores dela é a linha paratraqueal posterior, que eu já falei para vocês. O limite posterior é a coluna e o limite superior aqui, ó, é o arco aórtico. Então, essa região aqui, ó, que é a projeção da tomografia. Repare que tem pouca sobreposição de estruturas aqui, por isso que ela fica mais pretinha. Então, aqui é o espaço claro, aqui você vê a traqueia, essa área mais pretinha atrás da traqueia, que é o espaço claro retrotraqueal. Quais são as normalidades que pode ter aqui? O que passa aqui? O esôfago, que passa atrás da traqueia, né? O câncer de pulmão, tireoide, às vezes ela pode mergulhar e ocupar essa região aqui. E aqui um exemplo, que você vê, ó, que aqui você vê o espaço claro retroesternal direitinho aqui. Aqui você vê que ele não está tão pretinho aqui, então tem alguma coisa aqui. Então a gente faz a tomografia, a gente vê que tem uma artéria subclave direita anômala aqui, ó, passando por trás do esôfago aqui e da traqueia. Então ela obscurece, ela fica mais branca essa área aqui. E por último, que é o espaço claro retrocardíaco, que é essa região mais preta atrás do coração, e ela tem que ser pretinha assim mesmo.
outra vez, ó, por que ela fica preta? Porque tem menos sobreposição de imagem nessa região aqui, a tomografia mostrando isso. Então, os limites dela, anterior, o contorno cardíaco, aqui tem a cava que sobe aqui, que é um dos contornos dela, que é o diafragma, e posterior é a vértebra, né? E algumas veias pulmonares aqui. O interessante é vocês saberem que essa região aqui tem que ficar pretinha. Então, aqui nós vimos, então, o espaço claro retroesternal, retrotraqueal e o retrocardíaco. Nessa paciente aqui, então, o que tem nessa região aqui que pode ocupar, que pode causar patologia dessa região? Hérnia diafragmática, doenças do esôfago, que o esôfago passa por aqui, pneumonia, derrame pleural, aumento de ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo ele pode aumentar aqui, ó, e ocupar essa região. Aqui é um paciente, ó, que você vê, ó, o espaço claro retroesternal direitinho, retrotraqueal pretinho também, e o retrocardíaco com opacidade. Então, tem alguma coisa aí. E a maioria das vezes essas opacidades aqui, se você observar, ó, tem um contorno aéreo aqui, ó, isso era uma grande hérnia diafragmática. E lembrando também que existem os contornos cardíacos na incidência em perfil. Então, o contorno anterior aqui ele é dado pelo ventrículo direito. O contorno posterior até aqui é o átrio esquerdo. Esse restinho aqui, ó, é o ventrículo esquerdo. Então, aqui, ó, mostrando então que esse contorno anterior aqui é o ventrículo direito, essa parte do contorno posterior aqui é o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Aqui a veia cava entrando no átrio direito, a gente vê essa marcazinha aqui, tá? Lembrar que existe o sinal da coluna, que sempre o pulmão ele vai ficando mais preto do ar no perfil. Você acompanhando a coluna aqui, ó, acompanha a coluna. Sempre você tem que ter esse degradê aqui, ó. Aqui mais branco e ele vai ficando mais preto à medida que desce, você vai ver que você vai vendo melhor os corpos vertebrais. Então, o pulmão ele se torna mais transparente de cima para baixo, isso chama sinal da coluna, tá? Então, toda vez que você perder esse degradê aqui, é sinal que existe alguma alteração nessa região aí, né? E por último, para terminar, e assim, isso é motivo de muita dúvida, são essas opacidades que se projetam no perfil nessa região aqui. Ela pode adquirir várias conformações. Ela pode ser desse jeito aqui, pode ser um biquinho aqui, pode ser reta, pode ser só um pouquinho aqui, ó. E muita gente confunde isso com patologia. Isso, na verdade, não é patologia, isso é a incisura cardíaca, que é uma gordura, que se você pegar a tomografia, você vê que a gordura aqui, ela está se projetando nessa região aqui e forma aquelas opacidades no perfil. Então, isso é chamado de incisura cardíaca, que não tem nada a ver com patologia. Eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Outra coisa que o perfil, muita gente confunde, são essas estruturas aqui, ó. Isso aqui são as asas das escápulas, tá? Que se projetam nessa região aí. No perfil não tem como você tirar as asas da escápula do campo. Então, elas formam duas opacidadezinhas aqui, muito frequente se encontrar, e muito frequentemente se confunde com patologia e não é. Aí a incisura cardíaca, e lembrar, né, que existe a divisão dos mediastino anterior, posterior, médio e posterior, respeitando esses limites, que isso aí vai ser motivo de uma outra aula, né? Bom, era isso aí que a gente tinha para falar de radiografia de tórax, normal. Espero que agora, quando vocês pegarem uma radiografia, vocês não fiquem com medo dessas opacidades que a gente vê no perfil, principalmente, né, e que a gente tem que saber da existência dela. Eu preciso saber que aquilo lá é o hilo pulmonar esquerdo, não, mas talvez você precise saber que ele existe, né, e que isso é normal de uma radiografia em perfil. Bom, era mais ou menos isso, agora eu estou aberto a pergunta. Parabéns, Nicole. Só para registrar aqui, foi o recorde de participação que a gente já teve aqui nas nossas lives. Ultrapassamos 80 participantes no momento de pico, né? Eu gostaria de pedir para que todos assinassem a presença, inclusive os residentes e os alunos, para que a gente coloque isso no nosso sistema aqui e também para participarem das próximas vezes, né? Essa aula mostrou para a gente a importância do raio-x de tórax, da interpretação do raio-x normal, né? A gente consegue
conhecendo a anatomia, conhecendo as principais causas de erro, a semiologia básica da análise radiográfica, a gente consegue diferenciar o que é um derrame pleural, o que é um hidropneumotórax, o que é uma atelectasia, uma pneumonia, isso tudo uma análise detalhada e como o Nicole mostrou aí. Gente, está aberto para pergunta. Quem quiser fazer alguma consideração também, liga a câmera, liga o áudio e fique à vontade. Doutor Bruno, Oi. tem uma pergunta da Tainá Couto aqui no chat. Me dá aqui que eu não estou achando. Tá, a doutora Tainá aqui, peraí. Parabéns, Nicole. Uma dúvida para profissionais de terapia intensiva, centro cirúrgico ou quando necessário raio-x no leito. Qual o distanciamento mínimo considerado seguro para o profissional perto do local para proteção em relação à radiação no momento da realização do raio-x de tórax? Tainá, é a Tainá ou Tainá? Tainá. Então, não existe, assim, convencionado qual que é a distância ideal para se ficar quando é feita a beira do leito. A gente não tem isso descrito em literatura. Mas, assim, o princípio de proteção radiológica diz o seguinte: quanto mais longe você conseguir ficar, menos radiação você toma, lógico, quando você está mais longe da fonte. Isso é um princípio de proteção radiológica, ficar mais longe da fonte possível, da fonte emissora de raio-x. Mas uma distância considerada segura é difícil, até porque depende do regime de exposição, depende de uma série de fatores, né? Eu não sei não sei se existe eu acho que eu nunca li nada a respeito sobre se existe essa distância mínima aí, né? Mas quanto mais longe ficar, lógico, porque é óbvio que vai tomar menos radiação, né? Depende também da potência do aparelho, do direcionamento do aparelho, né? Bem lembrado, João. Isso aí depende de vários fatores, né, pra gente... Muita coisa. Se possível, usar proteção. Isso aí. As medidas de proteção radiológica são essenciais para quem faz radiologia, que são ocupacionalmente expostos a essa radiação. Dosímetro, capote de chumbo, luva... protetor de tireoide, tudo isso aí, assim, infelizmente a maioria não usa, mas devia usar. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais uma pergunta do Dinei lá no chat, doutor. Onde que tá? De quem? Dinei. Deixa eu achar aqui. Tá. Parabéns pela aula, Nicole, muito gratificante. Ainda se utiliza o raio-x com ingestão de contraste na incidência em perfil para verificar o crescimento do átrio esquerdo? Isso era muito usado quando a gente não tinha tanta facilidade do ecocardiograma, né? Já foi muito usado. Inclusive, na aula seguinte, eu vou até mostrar isso aí, essa possibilidade. Mas isso aí está caindo em desuso, porque além de ser irradiar o paciente, é meio inconveniente, e o eco, né, agora assumiu a posição dele. Mas quando você não tiver o que fazer, não tem o eco, você pode usar perfeitamente, e a gente vai falar isso na próxima aula, que a gente está programando fazer, tá? Mais alguma aí? Eu posso fazer uma pergunta direta aqui, Moacir? Sim, Moacir. Claro. Nicole, parabéns pela aula. Boa, tá? Uma das queixas que nós, cardiologistas, recebemos muito talvez a queixa mais frequente é de dor precordial, né? Que tem N causas. Uma das causas é síndrome de Tietze. No perfil, dá para você ver alguma imagem que nos faz suspeitar de osteocondrite? Na radiografia de tórax, de Moacir, eu nunca vi nenhum achado que me ajudasse a fazer esse diagnóstico, entendeu? O Bruno pode até responder melhor para você, que o Bruno estuda mais essa região de músculo esquelético aí, e às vezes a síndrome de Tietze, ela é até difícil você fazer diagnóstico com ressonância, né? Radiografia, assim, não existe nenhum
achado radiográfico descrito na literatura que te faça suspeitar de uma síndrome de Tietze. Fala aí, Bruno, o que é da sua experiência de músculo esquelético? Não tem. Na verdade, assim, a suspeita de costocondrite, ela vai ser feita, primeiramente, clinicamente. Às vezes o indivíduo tem dor numa articulação específica. É muito comum a gente ter mais a lesão entre o manúbrio e o corpo external, uma costocondrite, uma condrite ali, entendeu? Uma ostocondrite naquela região. Costocondrite também você não vai ver, porque a cartilagem ela é radiotransparente no estudo radiográfico antes da calcificação, antes da ossificação, e depois, se ela está ossificado, a gente não consegue ver o sinal de doença ali. O diagnóstico de costocondrite, de doença de Tietze, dessas doenças nessa região, é ressonância magnética mesmo, sabe? A raio-x não vai mostrar absolutamente nada. Nem raio-x, nem ultrassom, e nem tomografia. Você pode pegar alguma alteração degenerativa em alguma dessas articulações que exclua o diagnóstico de uma costocondrite. Mas o diagnóstico de costocondrite não é feito não. Só um comentário aqui, Bruno. Boa noite, o Leandro. Boa noite, Leandro. Quero dar os parabéns aqui pela aula espetacular do Nicole, né? A gente fica muito feliz com uma aula de radiografia de tórax e saber que ele está dando essa aula na faculdade. Então, a esperança é que a gente vai ter novos médicos aí no futuro que ainda, né, solicitem e interpretem bem a radiografia de tórax. Então, essa importância é estratégica, viu, Nicole? Saudar aqui todos os cooperados presentes, é uma alegria a gente ter aqui cooperados de vários municípios, foi um recorde de participação. Então, acho que esse formato, Bruno, está de parabéns, foi muito, né, está sendo ótimo para que a gente consiga agregar mais colegas. E o comentário é assim, como é rico, né, como a riqueza desses dados que o Nicole mostrou e como o perfil é importante. E às vezes a gente é traído porque não é feito o perfil, não é verdade? Então, como é fundamental solicitar, então, a incidência em PA e perfil, que vai permitir uma interpretação mais acurada aí, tá? Então, parabéns aí, Nicole, parabéns, Bruno, foi sensacional. Obrigado. Bruno, eu queria agradecer aí pela oportunidade de falar, igual o Leandro falou, de a gente continuar falando em século, porque, assim, a gente se prende muito às evoluções tecnológicas e esquece o real papel da radiografia de tórax, né, que na maioria das vezes poderia evitar um exame de custo mais elevado e que, igual eu disse no início, a radiografia de tórax jamais vai sair de linha, né? Então, é obrigado o estudante de medicina, quem mexe com medicina, saber um pouquinho de radiografia de tórax, né? Radiografia de tórax é igual medicina clínica médica, né? Todo mundo acha que sabe e todo mundo acha que sabe fazer e sabe ver, né? Mas, na verdade, existe muito detalhezinho, né? E tem algumas coisas que é só para especialista mesmo, né? E a gente tem que estimular realmente a usar mais o raio-x de tórax, igual o Leandro falou. E para finalizar a minha participação, se não houver mais pergunta, eu gostaria de agradecer o convite novamente, tá? E estou à disposição aí do Centro de Estudo para novas aulas aí. Aulas não, né? Agora eu virei professor, né, Leandro? Agora pode chamar de aula. Isso que é uma aula, Nicole. O que é uma aula? Aqui, a gente aqui agradece a participação de todos. Agradeço muito. Agora, só um detalhe que o Nicole sempre fala e que eu gosto sempre de repetir. É muito importante preencher o pedido médico. Isso dá um diferencial para quem interpreta, não é não, Nicole? Ah, com certeza, cara. A gente está passando por um momento difícil na medicina, porque tudo virou eletrônico, pedido eletrônico. Às vezes as pessoas pedem às secretárias para preencher os pedidos e as secretárias, na maioria das vezes, colocam rotina, avaliação, e a gente não tem dado clínicos nenhum para avaliação de certas patologias. Então, para você valorizar certos achados, você tem que ter dado clínico, né? Então, isso é fundamental para uma medicina bem feita. Eu acho que dados clínicos em pedido de exame é fundamental para se chegar ao diagnóstico de uma patologia.